Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Energia. Bom, gente, eu queria trazer para vocês uma informação muito importante, né, da cartilha da redação, que ela está disponível aí no site do MEC, né, no site oficial do governo federal, tá bom? Então, aí eles colocaram assim, ó, os estudantes que se prepararam para o Exame Nacional do Ensino Médio 2025 já podem consultar a edição da cartilha de redação do Enem, né? Então, eles já disponibilizaram a redação do Enem, né, de 2025, a cartilha, né? Cartilha do participante, o material está disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, né, Anísio Teixeira, no INEP, né, e tem também as redações do Enem de 2014 que vai ajudar vocês aí, né, a lerem, né, as redações. Olha que interessante, os participantes precisaram escrever um texto dissertativo ou argumentativo até 30 linhas, né, a partir da situação, problema da proposta. Então tá, né, ó. Cada redação será corrigida por 2 avaliadores, um deles atribuirá de 0 a 200 pontos em cada uma das 5 competências. A soma desses pontos vai compor a nota total de cada avaliador, que pode chegar a 1000. A nota final do participante será a média aritmética entre as notas totais distribuídas pelos 2 avaliadores. Então, tem os critérios, né? Que confere nota 0, questão em fuga, né? O tema até 7 linhas, o trecho deliberadamente desconectado do tema desobediência, enfim, e desrespeito à seriedade. Então, vão zerar, né? Se praticar essas coisas, né? As competências, né? Elaborar a redação, os participantes devem ficar atentos às competências que serão exigidas no texto, né? Será avaliado o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, as organizações das informações, dos fatos e argumentos em defesa do ponto de vista, conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação e a proposta de intervenção para o problema abordado. Aí aqui fala um pouquinho sobre o Enem, né, que ele se tornou a principal porta de entrada de educação para a educação superior, né, o SISU, enfim, o ProUni, o FIES, as instituições públicas privadas que também utilizam o Enem para selecionar os estudantes, né, enfim. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho da cartilha, né, de redação também. A gente tem aqui, né, a cartilha de redação. Então, olha que interessante. O próprio INEP, ele publicou no site deles, né, a cartilha de redação do Enem de 2025, né. Então, tem várias coisas, né, eu vou passar rapidamente para vocês, ó, apresentação, né, o tema, ponto de vista, argumentos, propostas de intervenção, né, ó, a prova de redação exigirá que você né, de você a produção de um texto dissertativo argumentativo, né, a modalidade é escrita formal da língua portuguesa sobre o tema de ordem social, científica, cultural, política, nos aspectos a serem avaliados, direciona as competências e devem ter sido desenvolvidos ao longo de sua formação, ou seja, ao final do ensino médio, né, nessa redação. Você deverá defender seu ponto de vista, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes, estruturas com coerência e coesão, formação de unidade textual, portanto, deve selecionar, organizar, relacionar também, né, de forma coerente com esses argumentos, né, e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Também você deve elaborar uma proposta de intervenção social, né, para o tema problema, apresentando desenvolvimento, né. Enfim, uma proposta que respeita os direitos humanos. Então, quem que vai avaliar a redação? O texto será avaliado por um avaliador, né? Duas pessoas graduadas em letras ou linguística, né? Enfim. Como será avaliado? Competência 1. Então, aqui fala um pouquinho das competências, né? Ó. Quais são elas, né? Demonstrar domínio da modalidade formal da língua portuguesa. Competência 2, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos de defesa do ponto de vista. Demonstrar conhecimento de mecanismos linguísticos necessários para a construção. Elaborar propostas de intervenção para o tema, problema abordado, né? Como será atribuída a redação. Então, aqui tem um pouquinho explicando, né? Cada avaliação de 0 a 200, né, cada uma das 5 competências, a soma das notas atribuídas em cada competência, né, o que é discrepância, né, mais de 100 pontos,
obtiveram diferença de 80 pontos, enfim, aqui tem várias coisas, né? Qual que é a solução para casos de haver discrepância, né? Então, a redação será avaliada independente, né? Enfim, por um terceiro avaliador, né? Tá explicando também quais as razões para atribuir nota 0. Então, isso daqui é importante, né? O que faz ser atribuída a nota 0, né? Vamos lá, ó. Quais razões, né, para ser atribuída a nota 0? A redação que receberá nota 0 se apresentar as seguintes características: fuga do tema, tá? Então, isso é importante, né? Tem que estar relacionado com o tema, né? Não obediência ao tipo dissertativo argumentativo, né? Ausência do texto escrito na folha de redação, né? Extensão até 7 linhas, né? Extensão até 10, desenhos, né? Parte desconectada com o tema proposto, nome ou assinatura, enfim, que não tem nada a ver, né? Escrito predominantemente, integralmente em língua estrangeira, ilegível, cópia da prova de redação, enfim, do caderno de questões, né? Enfim, plágio, né? Enfim, gente, são coisas assim, né? Fugir do tema, escrever em inglês, por exemplo, né? A redação toda desconexa, enfim, todas essas algo que não tem nada a ver, né? Enfim, escreva sua redação com letra legível para evitar a avaliação, né? Uma redação previsível devido à letra legível que pode receber nota 0, né? Então, como é que serão avaliados os trechos de cópias? Então, aqui está explicando. Não pode copiar também, né? No caderno de questões, sei lá, copia uma questão e coloca na redação também, né? Partes deliberadamente desconectadas. Aqui está explicando o que são essas partes desconectadas com o tema proposto, né? Reflexões do participante sobre o próprio processo de escrita, coisas que não estão ligado, né? Como é o título da redação? O título é opcional, tá? Para quem não sabe, sim, é opcional. A redação, então tá, assim, embora seja considerado linha escrita, não é avaliado qualquer aspecto relacionado à competência da matriz. No entanto, o título pode levar à atribuição a nota 0 da redação caso de alguma característica passiva ou anulação, por exemplo, desenhos, sinais, enfim, né? Como será avaliada a redação dos participantes? Aqui tô falando sobre atendimento especializado, com deficiência auditiva, né? De acordo com o inciso, disponibiliza documentos especialmente dedicados a participantes surdos com deficiência auditiva. Como será a avaliação da redação dos participantes com dislexia, né? Como será a avaliação da redação de participantes com transtorno do espectro autista, né? Serão adotados critérios de avaliação, especialmente dedicados ao TEA, enfim. Bem interessante, né? Matriz de referência. Então, tem as matrizes de referências, né? Os tipos de competência, né? Competência 1. Modalidade de escrita, né? Então, como está escrevendo, né? A língua escrita formal. Então, aqui tá tudo explicadinho, né? Vou deixar para vocês o link. Então, aqui, ó, tá explicando, demonstra domínio, demonstra bom domínio da modalidade de escrita, demonstra domínio mediano. Então, como que tá essa competência de escrita? Competência 2, compreender a proposta da redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Então, olha que interessante, né? Será avaliada a proposta que exige participante, mais simples exposição, isso deve elaborar o texto de caráter apenas expositivo, deve assumir o ponto de vista, além disso é preciso o ponto de vista que você irá defender, que seja relacionado ao tema definido. Exigências, né, da competência 2, então tema, né, repertório sociocultural, enfim, olha que interessante. Lê com atenção as competências os textos motivadores. Reflita sobre o tema proposto. Não copie os trechos motivadores. Evite ficar preso nas ideias desenvolvidas. Selecione a partir de conhecimentos próprios. Mantenha dentro do limite, né? Cuidado com o repertório de bolsa. Isso daqui eles estão tirando por quê? Repertório de bolsa é uma expressão para definir, memorizar, frequentemente utilizados. Aquelas frases clichês, né? Guardado de bolso, né? Então, competência 2 exige que o participante utilize repertórios socioculturais, né? Se tem filmes, né? Enfim, músicas, depende do contexto, né? Eles vão avaliar aqui, por exemplo, algo que não tem nada a ver com o tema, tá? Isso é preocupante. Se você, aquelas frases clichês que não tem nada a ver com o tema, isso eles vão avaliar, tá? E eles vão tirar. Olha só, competência 2, redação que exige participes, repertórios socioculturais,
legitimamente relacionados ao tema. Devem ser pertinentes ao assunto, exatamente isso, ser bem contextualizados, articulados, claro, com os argumentos, né? Mostrar que o participante sabe relacionar o conhecimento ao problema discutido. Se o avaliador perceber que o repertório foi inserido de forma decorada, automática, forçada, pode avaliar como não produtivo, que poderá prejudicar a competência 2 nos exemplos seguintes construídos, né? Um exemplo, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Aí um exemplo de repertório de bolsa. Utopia, a famosa obra do escritor britânico Thomas More, retrata a cidade perfeita e livre das mazelas sociais. No entanto, a realidade brasileira é diversa, é idealizada na obra, pois os desafios de valorização herança africana são uma problemática existente. Assim é possível identificar duas causas principais. Então, olha só, por que é repertório de bolsa? Ó, introdução, menciona a obra Utopia de Thomas More, ok. Caracterizando como repertório de bolso, pois utiliza referência conhecida e recorrente de forma genérica e pouco aprofundada. A citação cidade perfeita, livre de mazelas sociais, funciona como apenas um contraponto simbólico, o ideal da realidade brasileira, sem contextualizar adequadamente a obra nem explorar seus aspectos conceituais. A pessoa que escreveu a redação limita-se a usar o título, a uma ideia simplificada do livro, estratégia de impacto, sem estabelecer conexão significativa com a valorização da herança, né? O que tem a ver com o próprio tema, né? Ou seja, ela está destacando aqui só sobre o livro, né? Mas não sobre a questão específica do tema em si, né? Então, isso eles acusaram como repertório. Além disso, a obra não é retomada ou aprofundada nos argumentos seguintes, reforça caráter decorativo, né? Ah, então está muito decorativo, né? Por quê? Porque está falando só da obra de Thomas More, né? Do Utopia aqui, enfim, mas não do tema em si, né? Eles querem algo que contextualize realmente com o tema em si, com o tema proposto da redação, né? Eu acho que isso para ele, eu acho não, né? Para eles é o principal, né? Algo que tem ligado com o tema. Outro exemplo também é que eles estão dando vários exemplos, tá? Ó. Além do mais, é importante destacar a falha do sistema educacional, abordagem de assuntos da matriz africana. Para o sociólogo Bauman, as instituições sociais, mas permanecendo como papel essencial, tornam-se instituições zumbis, não constitui para a melhoria da vida dos cidadãos. Na realidade brasileira, nota-se que o Estado assume caráter de instituição zumbi. Ou seja, constituições, né, enfim, fica exposto à grade curricular no ensino médio. Aqui eles estão muito focados nesses repertórios e não no que realmente que é o tema, né? Então, ó, como evitar? A gente já tá dando até a dica, ó. Escolha referências específicas que realmente têm relação com o tema, articule as ideias, defender seu ponto de vista, mostre que você entende o contexto citado e que ele ajuda a fortalecer a tese. Por exemplo, né, aqui no caso, raízes africanas, né, a questão educacional. Citar como a educação pode auxiliar nisso, né, algo que tenha ligado realmente com a matriz africana, né, que esteja ligado com o tema. Desculpa. Pausa para água. Enfim, algo que realmente esteja ligado com o tema, né? Que é o principal. Um exemplo que você pode perceber é a referência da Maria Beatriz. Enfim, aqui eles estão dando exemplos, né? Olha que interessante. Como evitar? Nesse exemplo, você pode perceber que a referência de Maria Beatriz Nascimento é ligada ao tema. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui tá destacando, ó, que tem a ver com o tema, né, ó. Ademais, o apagamento da cultura do povo negro contribui significativamente para a desvalorização da herança africana no Brasil. A história de Maria Beatriz Nascimento, que aliou a militância do movimento negro e a vida acadêmica, é reconhecida, por exemplo, pelos seus estudos e informações dos quilombos no Brasil e pelo seu ativismo político antirracista. Em suas obras sobre identidade negra, memória e ancestralidade, ela insistiu nos debates sobre relações raciais, a valorização dos saberes dos povos negros e a necessidade de que essas questões fossem inseridas nas grades curriculares das universidades. As ideias dessa historiadora são relevantes porque evidencia instituições escolares e universidades ao seguir um currículo que privilegia a história europeia e marginaliza narrativas negras, reforça a ideia de que a cultura africana é secundária ou inferior. Assim fica evidente
que o apagamento não é apenas acidental, mas estrutural, o que exige ações conscientes para incorporar, de forma crítica, a história afro-brasileira, nesse caso específico, nos materiais didáticos e nas práticas pedagógicas, a fim de promover institucionalmente a descolonização dos currículos e, consequente, valorização da cultura negra essencial para a formação da identidade brasileira. Então, esse é um exemplo, né, para se evitar o repertório de bolso. Ele está dando vários exemplos, tá? Outro exemplo também, né, a literatura também exerce importante papel da valorização da herança. Percebem que interessante? Eles já estão focando no tema valorização da herança, narrativas, história oficial, exemplo disso é romance Úrsula, né, de Maria Firmina dos Reis, publicado em 1859, e redescoberta recentemente. Nessa obra, a escritora denuncia a brutalidade. Olha que interessante. Aqui ela está citando uma obra, né, Narrativas Silenciadas, exemplo disso é um romance. Ela está citando uma obra que está tudo a ver ligada com esse tema, né? Nessa obra, a escritora denuncia a brutalidade da escravidão e foca na representação não estereotipada dos personagens negros, algo inédito na literatura brasileira da época. Nesse contexto, Os Reis é essencial a esse debate porque ela conseguiu romper essa tradição literária eurocêntrica que representou em sua narrativa histórias como a da ex-escravizada, mãe Susana, e a sua perspectiva do violento processo de escravização no país, né? Essa escritora ajuda a refletir o apagamento das mulheres negras no cânone literário, no currículo escolar, um dos obstáculos à valorização da cultura africana no país. Por isso, resgatar e divulgar produções como a de Maria Firmina dos Reis contribui não apenas para ampliar a representatividade de mulheres negras no campo literário, mas também reparar mais uma das injustiças históricas contra pessoas negras no Brasil. Ponto. Olha, tem várias outras que a gente pode ler, mas eu achei interessante isso daqui, Porque, exatamente, nesse exemplo pode-se perceber que a referência específica é diretamente ligada ao tema, o repertório é indicado e contextualizado, não apenas citado, e a obra Úrsula dialoga, né, com argumentos sobre o apagamento simbólico. Então, é algo que tem tudo a ver com o argumento, né, que você vai citar. Não adianta nada você falar, por exemplo, de sorvete e falar algo sobre pipoca, por exemplo, doce com salgado, né? Você tem que destacar o que está falando sobre isso, né? Olha que interessante, ela destacou o argumento, bem como outro sim, né? Enfim, ela também destacou o que essa obra tem a ver com o tema, né? Essa obra Úrsula tem tudo a ver com o tema. Então, ela não só colocou obra Úrsula, não. Ela destacou que a obra Úrsula tem a história de mulheres escravizadas, né? Enfim, várias características que tem tudo a ver com o tema que ela queria defender e que tem a ver com a obra, né? Então, isso que é importante, né? Isso que é o clichê, o clichêzinho do repertório de bolso, para acabar com ele, né? Dessa questão do repertório de bolso, né? Que tá explicando direitinho sobre o tema, o que foi o tema, né? Herança, enfim, sobre o tema proposto. Eu tô passando um pouquinho pro vídeo não ficar tão enorme assim e não ficar cansativo, mas aqui ele está explicando o que seria fuga total do tema, né? O continente africano sem mencionar os problemas enfrentados, né? A história do Brasil sem mencionar a herança africana. Então, tudo que foge do tema, né? Você coloca o tema, mas você não especifica o que tem a ver com o tema. Por exemplo, né? O exemplo do sorvete, por exemplo, do bolo. O tema é sobre bolo, você fala sobre biscoito, algo, como eu posso dizer, completamente diferente, né? Ambos têm açúcar, mas se você falar somente de biscoito, o que isso tem a ver com o bolo, né? Ambos podem ser assados, enfim. Mas o que isso tem a ver com o tema principal, que é bolo, por exemplo, né? É a mesma coisa tangenciar um tema, exatamente sobre isso, né? O que seria tangenciar o tema? É falar algo completamente diferente sobre o tema. É sobre bolo, você fala sobre biscoito, né? Sobre sal, você fala sobre açúcar. Seria isso, né? Tipo, o que não é atender o tipo textual. Aqui tá explicando tudinho, tá, gente? Eu tô só resumindo, mas é interessante vocês darem uma lida, tá? Competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações de fatos, opiniões e argumentos de defesa do ponto de vista. Então, defenda seus argumentos, né? Contextualize seus argumentos, né? O que é projeto de texto? São definidos, né, que são mobilizados para defesa do ponto de vista, né? O que é desenvolvimento? Você saber
contextualizar esse tema, defender os seus argumentos, né? Resumindo, enfim, tem várias coisas aqui interessantes. Competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção, né? Organização do texto, exige as frases no parágrafo, né? Contudo, entretanto, todavia, né? Parte conclusiva, destarte, conclui-se que, enfim, né? Selecionar, organizar, interpretar o ponto de vista, né? Aqui, ó, que interessante, ó, parágrafo é unidade textual, causa consequência, né? Períodos, orações, coisas e fatos, ó, expressões, né? Advérbios, enfim, recomendações, advérbios, expressões, né? Muito interessante, ó, elementos, as orações adverbiais, atenção, tudo isso, tá, gente? É muito interessante vocês darem uma lida depois. Ó, competência 5, elaborar proposta de intervenção para o problema abordando respeitando os direitos humanos. Respeitar os direitos humanos, destacar, né, o que é possível para... Olha só aquelas perguntinhas, né, que eu sempre gosto de falar, né, ó. O que é possível apresentar para a solução do problema? Que ação deve ser tomada? Quem vai executar? Como? Qual é o efeito, né? Quem? Como? É exatamente isso, né? Considerado desrespeito dos direitos humanos. Então aqui está explicando. Como assim? Dignidade, igualdade. Tem que matar todas as pessoas para solucionar o problema. Isso é desrespeitar os direitos humanos. Tem que praticar tortura. Isso é desrespeitar os direitos humanos. Então, assim, tem que impor somente uma religião, desrespeitar a laicidade do Estado. Enfim, tudo que fira, né, a questão dos direitos humanos vai ser desclassificado, né? Recomendações gerais, né? Então, olha que interessante, tem as recomendações gerais, né? Na primeira parte da proposta você tem acesso a algumas informações e ordens práticas com, no máximo, linhas, espaços, rascunhos, além disso, resumo os critérios de anulação, a lista completa. Então, tem a cartilha, né? As instruções, aí você tem o tema proposto, né? Então, tá explicando, leia os textos motivadores, né? Identifique, se for o caso, ponto de vista de argumentos, reflita sobre, né? O que isso tem a ver, o que eu posso destacar sobre esse tema, né? Ó, os textos motivadores vão ajudar você a refletir sobre a temática, a tipologia, o texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade, a frase do tema, desafios, enfim. Aqui está explicando direitinho para vocês como alguns caminhos, né, que você pode percorrer para poder te dar mais clareza, né, mais direção. Essa cartilha foram selecionados comentários da redação de estudantes. Então, olha que interessante. Aí tem as redações dos estudantes. Olha que bonitinho, com os comentários, né? Todas as redações aqui dos estudantes com os comentários. Eu vou fazer o seguinte, como a gente já leu várias do site do G1, eu quero ler para vocês essas redações, tá? Para esse vídeo não ficar longo, como é só a apresentação da cartilha em si, vou ler para vocês as redações nota 1000, que eu amo ler redação nota 1000, porque é um meio da gente analisar as redações. Olha que legal, o INEP disponibilizando as redações, que delícia, né? Vamos ter redações aí pra gente estudar. Leia saber mais. Com certeza você já ouviu falar que escrever é bom, é preciso ler muito, ampliar o vocabulário. Nananana. Então, gente, para não ficar muito longo, não ficar cansativo o vídeo, aqui é só ilustração. Tem o QR Code, bonitinho. Enfim, como esse vídeo é só da apresentação da cartilha de redação, e tem várias redações aqui que eu achei isso uma delícia, porque é bom pra gente ler, eu vou ler só uma, tá? Eu vou ler só uma pra vocês. E a gente, antes do Enem, vamos combinar assim, ó. A gente lê essas redações da cartilha pra ajudando vocês. Legal, né? Beleza. Vou ler só uma aqui das amostras. Que ótimo, que feliz que ele disponibilizou. Como o vídeo é mais uma introdução sobre como é a cartilha, uma apresentação da cartilha, vou ler só uma redação aqui. Vamos ler da Ana Clara Pereira sobre esse tema. Olha que interessante. Vamos comentar um pouquinho, vamos ler o comentário. Já tem até o comentário. Então tem a redação e tem o comentário. Então já tá tudo mastigado, tá? Ó, ela começou o seguinte. Que bonitinho. Ó, o livro Quarto de Despejo, de
de Carolina. Parabéns, NEP-MEC, né, por disponibilizar a cartilha de redação para ajudar os candidatos, né? Parabéns aos participantes que disponibilizaram as redações nota 1000 também, para a gente poder ler, né? Parabéns a todos vocês, que isso ajuda bastante, né? O livro 4 de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, retrata o cotidiano da própria autora, mulher negra e pobre, que viveu na favela de Canidé na década de 1960, em São Paulo. Conforme exibido na história, a vida de Coralina e expandindo esse cenário para a realidade atual. Infelizmente, ainda são perspectivas desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Assim, destacam-se o racismo estrutural. Então, aqui estão os argumentos dela. Racismo estrutural e negligência. Então, racismo estrutural e negligência por parte da sociedade como aspectos dessa preocupante problemática em solo nacional. Então, sobre racismo estrutural. O racismo estrutural, ou seja, o preconceito étnico enraizado na população, está muito presente nas relações sociais e na estrutura do Brasil. Isso porque ao longo do período escravocrata vivenciado no país e a não adoção de políticas de inserção dos libertos na sociedade deixaram cicatrizes irreversíveis na história brasileira, tais como marginalização desse grupo, a menor taxa de acesso à escolarização e o menor salário desses indivíduos. Nesse sentido, segundo o filósofo Elijah Anderson, os brancos reduzem o espaço dos negros aos guetos, ambientes periféricos e desvalorizados pelos cidadãos em geral, privando esses sujeitos de participarem de práticas eruditas, como ensino superior e atuação na política, que impulsiona a desatenção quanto aos diversos legados das culturas africanas em território nacional. Dessa forma, o racismo estrutural constitui um obstáculo para a valorização dessa herança no país. Então, olha que interessante, o segundo argumento, né? Negligência por parte da sociedade. Além disso, a negligência por parte da sociedade quanto à existência concreta desse preconceito é um grave desafio para a adoção de medidas que combatam tal desvalorização. Nesse contexto, apesar de inúmeros dados estatísticos comprovarem o desfavorecimento social desses indivíduos, como as informações do Atlas da Violência, de 2019, perceberam que aqui são argumentos, né? Não é o clichê de bolsa, olha, ela está trazendo informações concisas de dados, de notícias, né? Então, são dados concretos, né? Argumentos consistentes, né? Das últimas décadas de homicídio do ano, foram negros. Muitas pessoas ainda persistem em acreditar que o preconceito racial não existe de fato. De acordo com o teórico Florestan Fernandes, a ideia de democracia racial brasileira é um mito, já que convivência entre grupos étnicos no país foi historicamente marcada por violência, como a psicológica, a sexual e a física, ocorridas principalmente durante a escravidão. Olha que interessante. O ponto de vista dela é muito interessante, impedindo o reconhecimento de aspectos culturais dessas pessoas. Desse modo, a negligência por parte da população é um grande empecilho para a devida consideração de legado dessas comunidades no país. Então, olha que interessante, ela citou a negligência da sociedade e o racismo estrutural, né? Então, como que ela vai solucionar esse problema? Portanto, destaca-se que o racismo estrutural e a negligência por parte da sociedade como desafios para a valorização da herança africana no país. Logo, o Ministério da Educação, órgão responsável por coordenar as diretrizes de ensino da nação. Então, olha que interessante, quem vai solucionar? Como? Por quê? Ela citou o MEC, o que ele vai fazer? Ela até citou a função dele, né? Que é o órgão responsável por coordenar as diretrizes de ensino da nação. Então, ela citou que ele deve criar um componente curricular voltado para a recuperação da cultura e da histórias africanas, né? Por meio do que? Da criação de uma lei que implemente tal disciplina em todas as escolas do Brasil, a fim de reverter o atual quadro de desvalorização dessa etnia entre as próximas gerações. Ademais, ela citou outro também, Ministério da Igualdade Racial deve promover campanhas que sinalizem a cotidiana presença dos preconceitos étnicos, de cunho étnico,
com o objetivo de conscientizar a população brasileira acerca da real existência dessa inquietante discriminação em solo racial. Uma última instância deve buscar, com tais medidas, alterar a situação de invisibilidade histórica-cultural, ainda experienciada por brasileiros, a exemplo de Coralina Maria de Jesus, né, do quarto de despejo. Então, olha que interessante. Vamos para os comentários, né, que parte legal. O texto ele apresenta um projeto bem estruturado, organizado por 4 parágrafos, equilibrados e articulados, com uso consistente de pontuação dos recursos de coesão, né, dos parágrafos. Em relação à estruturação do texto, dissertativo e argumentativo, observa-se que o tema proposto foi integralmente abordado com desenvolvimento consistente ao longo dos 4 parágrafos. Na introdução, o participante apresenta um recorte temático, né, dos desafios da valorização da herança africana no Brasil, e antecipa 2 causas que serão discutidas: o racismo estrutural e a negligência da sociedade, né, que são os argumentos dela, né, anunciado, portanto, esse projeto de texto. No segundo parágrafo, o argumento centra-se no racismo estrutural como herança no período escravocrata, articulado com a citação do pesquisador Elijah Anderson, né, ou seja, para reforçar a exclusão social da cultura vivenciada pela população negra. O terceiro, né, que é a introdução, quanto ao racismo, introdução não, terceiro parágrafo argumentativo, negligência e reconhecimento do racismo como apoio do Atlas da Violência. Então, ela já citou o Atlas da Violência, olha que interessante, ela citou um argumento com dados, né, com notícias, com uma história, referência a Flores Fernandes, né, desconstruindo o mito da democracia racial. O parágrafo conclusivo apresenta 2 propostas de intervenção detalhadas compatíveis com argumentos desenvolvidos anteriormente, cumprindo adequadamente o que se espera para o gênero. Dessa maneira, pode perceber a presença de um projeto argumentativo bem conduzido, com articulações, informações de fatos e opiniões de maneiras pertinentes e coerentes, né? Então, ela cita a introdução, né, que já delimita claramente as causas que vão ser abordadas, né? A progressão temática e cada parágrafo sustentando um aspecto problemático. O repertório sociocultural mobilizado é legítimo, né? Coralina Maria de Jesus, né, a socióloga, né, Elijah Anderson e Flores Fernandes, que demonstra o domínio da participante com o tema. Então, ela destaca várias coisas, né? Ademais, um excelente domínio da norma padrão, né, da escrita, fluidez, enfim. Também há uma imprecisão da questão do menor salário dos indivíduos, trabalhadores brancos e negros, aspectos coesivos, né, que apresentam continuidade temática desses indivíduos, enfim, apresenta intervenções detalhadas dos direitos humanos, finalidade. Nota-se que o participante contemplou o tema exigido, né, com elementos propostos com excelente desempenho e critério de avaliação. Muito interessante o comentário, né? Ou seja, ela cita, né, Quarto de Despejo, olha que interessante, uma obra, né? E aqui não é clichê, repertório de bolso, porque ela cita uma obra, né, o Quarto de Despejo, da Coralina Maria, mas ela destaca com o tema, né? Retrato cotidiano da mulher, da própria autora, que é uma mulher pobre e negra. Então, ela destaca de onde ela viveu, né, em São Paulo, e os argumentos dela, né, tem tudo a ver com o tema, né, a questão do racismo estrutural e da negligência por parte da sociedade. O racismo estrutural vai destacar exatamente isso, né, as sociedades, as cicatrizes históricas dessa sociedade, né, a negligência da sociedade, ela vai citar Atlas da Violência, né, as vítimas de homicídios que foram negros. Então, olha que interessante, ela cita, aqui não é um repertório de bolsa, ela cita uma reportagem, uma notícia do Atlas da Violência. Então, olha que interessante. E depois de tudo isso, ela cita o Ministério da Educação, né, o Ministério da Igualdade Racial, todos eles para poder combater, né, essas questões que ferem aí, e que não deixam, né, que a herança africana do Brasil seja valorizada, né? Os desafios aí que ela enfrenta. Então, parabéns, Ana Clara Pereira, pela sua redação. Parabéns ao MEC e ao INEP por disponibilizar a cartilha de redação para os candidatos, para eles lerem, né? Enfim, muito interessante, né?
Parabéns a todos vocês. Estou muito feliz que disponibilizaram as redações. Depois eu vou fazer mais vídeos para vocês aí das redações nota 1000. Não deixem de ler, não deixem de dar uma lidinha aqui, porque é dicas preciosas, tá? Essa cartilha da redação aqui, como se diz, são dicas valiosas. Faca e o queijo na mão, tá bom? Então, é isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço, viu? Até o próximo vídeo.